Para também não ficar aqui só cuspindo nas nossas, enfim, na nossa própria imagem, né, que é o famoso narcisismo às avessas que existe há tanto tempo no Brasil, como diria Nelson Rodrigues, eu acho que também há de se exaltar quando algumas das nossas instituições realmente desponta e dá o exemplo a nível global. Uma instituição que segue essa linha, inclusive um dos orgulhos dos nossos compatriotas, é a nossa Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que está no momento, apesar de realmente ter uma atuação há muito tempo louvável, nesse momento está com déficit de 200 milhões de reais e pode ter um orçamento ainda menor em 2025. Para você mostrar que até os nossos celeiros de excelência estão numa tendência de queda. E uma denúncia no site Metrópolis, pessoal, indica a existência de pagamentos de salários que chegam a quase R$1 milhão e até com os famosos penduricalhos, quando os funcionários podem ali converter em dinheiro a venda de licença especial, por exemplo. O Mano Ferreira tem mais detalhes, mostrando que até a Embrapa, que sempre foi tão exaltada, parece que está indo na rota errada. Pois é, Marinho. Esse é um aspecto muito interessante. A gente sabe que a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, responsável por grandes inovações que permitiram que o agro brasileiro tivesse ganhos reais de produtividade ao longo dos anos. E, no entanto, há um risco nesse momento, porque a Embrapa tem uma dependência muito grande ainda de orçamento estatal. E com a situação das contas públicas atualmente no vermelho de forma estrutural, o que a gente tem visto? Uma fuga, uma diminuição dos recursos que vão para investimentos importantes, como a pesquisa feita pela própria Embrapa, para a continuação de despesas de custeio. Então, isso é muito negativo do ponto de vista do país, porque o investimento em ciência, tecnologia, em pesquisa, que consegue ser efetivamente aplicado na produção econômica do país, aumenta a produtividade, portanto, aumenta a nossa capacidade de geração de emprego e renda. E, no entanto, os custos, que são simplesmente com salário, com aposentadoria, com aquilo que ocupa a maior parte hoje das despesas obrigatórias do orçamento federal, acabam ficando sem um retorno social tão expressivo. Por isso, a gente precisa também pensar em primeiro lugar, como que a gente equilibra o orçamento público, porque não tem dinheiro para tudo, dinheiro não dá em árvore, apesar das crenças opostas do meu amigo PP, e a gente precisa fazer com que haja outras formas de financiamento da Embrapa. Por que não aumentar a integração entre o agro brasileiro no financiamento da Embrapa, que produz tanta pesquisa relevante para o aumento da renda e da produtividade do nosso agronegócio? A gente precisa discutir esses modelos de governança e financiamento para que não haja uma dependência tão grande do dinheiro público. Meus amigos, eu quero te ouvir também, PP, Jess, sobre a Embrapa, pelo visto, indo pelo caminho errado, pelo menos caindo no desvio. O que você acha? Jess, PP, fiquem à vontade. Maria, eu tenho uma visão completamente diferente do Mano, né? Eu acho, por exemplo, que a Embrapa é um órgão de excelência no Brasil. Esses super salários, que não é super salário comparado com a iniciativa privada, né? Não é quase nada, né, para o orçamento público. Não está previsto em lei, em legislação, né? Ou seja, não é nada ilegal, não é nada imoral. É bom lembrar, por exemplo, Marinho, sim, que o Brasil tem uma terra muito ruim, né? Era difícil plantar qualquer coisa no Brasil. Graças ao Embrapa, a gente se tornou um país que tem uma força da agricultura muito grande, do agronegócio muito grande, não é? Então, o que a Embrapa gerou de dividendos para o Brasil, né, fazendo com que a agricultura fosse muito mais eficiente do que ela seria sem o Embrapa, né, o valor que ela conseguiu render é muito mais do que essas licenças, né, que os pesquisadores do Embrapa vendem e têm direito e chega até R$1 milhão, né? E não é R$1 milhão sempre, é R$1 milhão uma vez só, né, na carreira, na vida. Para uma pessoa que se dedicou integralmente a fazer com que a agricultura do Brasil fosse o motor da economia do Brasil, fosse referência no mundo todo. Então eu vejo com bons olhos e tem que ser bem remunerado, sim, pesquisador.
as pessoas que fazem a agricultura do Brasil ir para frente. Se tem uma coisa no Brasil que deu certo, foi a Embrapa. Só não ouviu o que eu falei, né? Vou partir para um rápido break, só para quem está nos escutando, nos ouvindo, sintonizados na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor aqui. Já estamos de volta para vocês. E a gente só quer ouvir aqui o ponto final do Mano Ferreira. A gente já segue adiante, porque 2026 é logo ali e já começou a rufar os tambores. Eu vou ficar um meio termo dos dois. A Embrapa, ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu não acho absurdo um salário de 1 milhão para um cara que está conseguindo... O PP falou que o solo do Brasil é ruim, me permita fazer isso. Não, o solo do Brasil não é ruim, ele é rico em minerais. Nós temos uma diversidade de solos muito grande, terra roxa. Então, assim, o solo também não é horrível. É fato isso aí, mano. Não é fato, não. Não é fato, não é fato. O solo do Brasil era ruim. O solo do Brasil não é ruim. Existem localidades em que o solo é pior. Como, por exemplo, no norte, Tocantins. Então, assim, o Brasil é o país... Não é mentira, Pepe. Você não entende nada de agronegócio, meu filho. Tá dando coisa de... Meu Deus, você que está nos assistindo. Fato incontestável, só pra gente... Vamos botar algumas premissas aqui. O Brasil tem a maior fronteira agrícola a exportar do planeta Terra. Tem. Sim. É um celeiro do mundo. A Embrapa foi importante. A Embrapa foi importante achar a capacidade de exportar soja ali no Cerrado, que aí sim é uma terra ruim. O algodão colorido do interior da Paraíba. Não sei se você lembra aquela foto do Temer no meio de um campo de algodão. O André demonstrou mais conhecimentos do agro aqui do que o PP chegou perto. Porque falar que o nosso solo é ruim solo do Brasil num país que tem a terra roxa é estranho mesmo. O solo não é ruim. Tem lugares em que o solo não é apropriado. Esse é o caso da soja. Porque a soja, ela embebeda muito de nitrogênio e às vezes o solo não é rico. A Embrapa criou o FBN, que é o fixador biológico de nitrogênio a partir que potencializou a nossa soja. Mas aquele era um bom solo, por exemplo, para se plantar arroz. Então varia bastante, PP. Só que você está certo nesse ponto. A Embrapa tem um valor agregado muito bom e, ao longo do tempo, em 2022, inclusive, eles soltaram uma pesquisa da própria Embrapa que mostrava que para cada R$1 investido, 34 voltavam em termos de benefício. Só que o Mano tem um ponto que é sobre o financiamento da Embrapa. O problema não é o cara ganhar 1 milhão, se ele vale 1 milhão e se nos concorrentes dele, lá fora, gente, em pesquisa agrícola, ele poderia ganhar até mais. Mas a grande questão é, precisa do governo financiar a Embrapa? Porque no cenário atual, a Embrapa ela é aliada ao Ministério da Agricultura. Ela é parte dele, ela é parte do governo. Então, será que não é o momento da gente discutir uma Embrapa privada dentro do Brasil, ou com pelo menos um apoio financeiro maior dos setores que tiram o benefício dela, que é o agronegócio? Eu acho que essa é uma excelente discussão e eu tendo a achar que ter parcela de capital privado é muito bom para a Embrapa. Esse foi o meu ponto. Justamente por ser tão importante a pesquisa da Embrapa para o aumento de produtividade, a gente precisa fazer com que o orçamento da Embrapa não seja dependente de recursos do Estado brasileiro que está falindo. O Brasil, com seus 1.001 biomas e ecossistemas, acho que é o único país no planeta que no mesmo dia consegue produzir o que eles chamam de culturas de latitudes temperadas, né? Tipo centeio, cevada, trigo, né? E ao mesmo tempo culturas tropicais, tipo uva, milho, feijão, além, obviamente, da Embrapa ali no Cerrado, arrumou ali o fascínio da soja, né? Mais de potencial bilhões. Ilimitado. O potencial que ela deu ao Brasil em termos da soja o FBN é bizarro o que fizeram. Se seguir adiante, PP, você me autoriza? Eu autorizo? Não, é impressionante, né? Porque quando você pega, por exemplo, porque o motivo que a Embrapa foi criada foi exatamente porque o solo do Brasil não era naturalmente fértil. Né? Em todos os lugares? Então, a vasta maioria dos lugares do Brasil. Inclusive tem uma pessoa do agronegócio aqui que vem para cá, que era Carol Curumbaba, né? Que infelizmente não vem mais, e ela falava isso toda hora. Em todos os programas, ela ressaltava isso como ponto fulcral do agronegócio do Brasil. Que o solo do Brasil não era naturalmente fértil, que o solo do Brasil era ruim em termos de produção. Depende do aspecto, eu não estou colocando nada para discussão aqui, estou dando dado concreto. Né? Então, assim, fake news não cabe, não. Então a gente segue adiante. Você que está fazendo, amor.